Referente aí aos materiais de aplicação mecânica em eletricidade, ainda temos vários tipos, né? Então, todos esses materiais que se aplicam na mecânica e eletricidade, todos eles, né, que são as propriedades e aplicações em mecânica, todos esses materiais são aí os materiais metálicos, os polímeros, né, que são os poliméricos, os cerâmicos, os compósitos e como é que você vai fazer uma substituição aí de certos tipos de materiais. E referente a todos eles, as classificações de todos esses materiais, primeiro, eles são intimamente aí ligados à existência e à evolução desde quando teve o início aí da espécie humana. Desde o início aí da civilização, todos esses materiais toda a forma de energia, eles são usados aí como objetivo de melhorar o nível da vida do ser humano. Todos os materiais mais comuns que temos hoje sempre é a madeira, aí, o cimento, a pedra, o aço, o plástico, o vidro, a borracha, alumínio, cobre e papel. São vários outros que entram, então através deles a gente tem uma característica importante de cada um, todas essas classificações deles. Existem outros tipos, né, que podem ser de tal fato que a gente pode observar a constituição dos objetos ao nosso redor. A produção e a transformação sempre desses materiais, eles são bem acabados, e a gente constitui aí uma das mais importantes atividades de uma economia moderna. Todo esse sistema aí que são manufaturados, ele tem uma etapa de planejamento do seu processo de produção. Todas essas etapas, que elas são selecionadas diversos materiais de acordo com o custo e principalmente com a necessidade técnica exigida. A elaboração dessas etapas, ela vai exigir aí que o responsável pela mesma tenha a noção da estrutura interna dos materiais. É muito importante você conhecer a característica de cada um, pois o conhecimento ao nível até mesmo submicroscópico, ele vai permitir prever o comportamento desses materiais em serviço, como também possibilitar programar e controlar suas propriedades e características. Esses materiais aí, eles são analisados e desenvolvidos dentro de um ramo de conhecimento, que é aí que eu coloquei para vocês em tela, a ciência e engenharia dos materiais. Ele tem a meta principal a geração e emprego dos conceitos envolvendo a composição química, o arranjo atômico e o processamento desses materiais em suas características, tá? E emprego. As ciências aí desses materiais, elas estão associadas à geração do conhecimento básico da estrutura interna, das propriedades e processamento deles. Na verdade, aí essa ciência ela vai ter como objetivo compreender toda essa natureza, estabelecer conceitos, as teorias, conseguir relacionar a estrutura dos materiais, essas propriedades. E toda essa engenharia dos materiais, ela vai estar principalmente ligada aos conceitos fundamentais e empíricos de certos tipos de materiais, tá? Como você vai converter aí essa conversão dos mesmos em produtos finais. Então, você tem a fabricação de embalagem, dependendo da empresa, ela trabalha com certo tipo de embalagem. Às vezes, ela necessita, de acordo com o produto que vai fazer essa embalagem, ela necessita de uma caixa aí de papelão mais simples, uma forma aí bem mais simples e que você não tenha tanta dificuldade de fazer o embalamento desses produtos. Então, depende muito. Se você tá com um aparelho aí, um equipamento que é um pouquinho aí, você compra um equipamento eletrônico que é um pouquinho mais pesado, você vai aderir uma embalagem com outros tipos de característica. Então, isso aí requer muito um estudo, um conceito mais aprofundado. E quando ele se classifica, ele diz aí que a maioria dos materiais ele é classificado em 3 classes principais, que são os materiais metálicos, os poliméricos e os cerâmicos. Os poliméricos são plásticos. E aí a adição a estes 3 tipos vai ter um estudo aí mais abrangente para que a gente consiga incluir um outro tipo que exibe atualmente a grande importância, que é os materiais compósitos e conjugados, que a gente chama, tá? Os materiais metálicos, eles são substâncias inorgânicas, eles vão ser compostos por um ou mais elementos metálicos e eles podem também conter elementos não metálicos. Então, exemplos de materiais metálicos. Nós temos o aço, o cobre, o alumínio,
o níquel e o titânio. Elementos não metálicos, carbono, nitrogênio, oxigênio, podem estar contidos em materiais metálicos. Os metais têm uma estrutura cristalina, na qual aí esses átomos eles estão sempre arranjados de maneira ordenada. E eles são bons condutores térmicos e elétricos. Todos esses metais eles são mecanicamente resistentes, eles têm uma certa resistência, aí, são dúcteis e muitos mantêm alta resistência mesmo, essa resistência característica dele, mesmo com altas temperaturas, já que a gente fala a influência de certos materiais voltados para a temperatura, é um fator muito importante. Os poliméricos são os plásticos, eles consistem de cadeias moleculares orgânicas, como um carbono, e aí de longa extensão. Estruturalmente, eles são materiais, eles podem exibir uma mistura de regiões cristalinas e não cristalinas. Os plásticos são muito utilizados hoje, e devido a essa natureza e dessa estrutura interna, eles conduzem eletricidade e calor de maneira extremamente precária, tá? Então, isso aí vai permitir que os mesmos sejam utilizados como isolantes, tendo grande importância na confecção de dispositivos e equipamentos eletrônicos. E os materiais poliméricos, ele tem baixo peso específico e eles conseguem apresentar uma temperatura de decomposição relativamente baixa, tá? Os materiais cerâmicos, eles já são materiais inorgânicos, eles são constituídos por elementos metálicos e não metálicos, unidos aí por meio de ligações químicas. Estes materiais podem ser cristalinos, não cristalinos, e a maioria desses materiais cerâmicos eles vão apresentar alta dureza e elevada resistência mecânica, tá? Mesmo em altas temperaturas. Tais materiais, daí, normalmente, eles são frágeis e uma gama aí bastante ampla de novos materiais cerâmicas estão sendo desenvolvidas como objetivo de aplicações, como é o caso das peças para motores de combustão interna. Esses são os tipos de materiais cerâmicos. Os compósitos ou conjugados, eles são combinações de 2 ou mais materiais. A maioria deles consiste de um elemento de reforço envolvido por uma matriz, que vai ter uma resina colante para obter características específicas e propriedades desejadas, tá? Geralmente os componentes eles não se dissolvem um no outro, mas eles podem ser identificados fisicamente por uma interface entre os mesmos aí bem definidas. Esses materiais compostos, eles podem ser de vários tipos e mais comuns são as fibras envolvidas por uma matriz e os particulados, que são partículas envolvidas também por uma matriz. Existem aí uma infinidade de tipos de elementos, né? Essas matrizes usadas industrialmente. Você vai encontrar os compósitos usados na indústria, a fibra de vidro, que chamam aí de a fibra de carbono. Um exemplo bastante que a gente utiliza em material compósito é o concreto armado, que nada mais é do que uma matriz de concreto. Vai ter cimento, areia e pedra. E aí eles conseguem envolver o elemento de reforço, representado por barras de aço. Então, todos esses conceitos desses materiais, né, os compósitos, aí, eles também estão em grande desenvolvimento. E nada mais importante do que a gente trabalhar e entender hoje a substituição de certos tipos de materiais. Como é que você vai fazer uma substituição aí empregada, tá? Tu tem os metálicos, os cerâmicos, os poliméricos e os materiais compósitos que estão sendo aí muito estudados, tá?